Paz e graça da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus continue te abençoando. Hoje nós vamos falar rapidamente sobre o verdadeiro significado da Sexta-feira Santa, a importância para os cristãos. Nós sabemos que a Sexta-feira Santa é o dia em que muitos cristãos lembram da morte de Jesus na cruz. Então essa data é celebrada na sexta-feira antes do domingo de Páscoa. Então na Sexta-feira Santa, Jesus foi condenado à crucificação e morreu pelos nossos pecados. Eu acredito que todo ser humano sabe disso, todo cristão sabe, todo o ministério de Jesus na terra culminou no dia da sua morte. Então nesse dia ele cumpriu o objetivo, pagar pelo meu, pelo seu, pelos nossos pecados, pelo pecado de toda a humanidade, sem distinção de raça, credo ou religião, nacionalidade. Então, os acontecimentos da Sexta-feira Santa, Jesus tinha pregado durante cerca de 3 anos, preparando discípulos para formar a igreja de Cristo. Não é verdade? Então agora estava na hora de cumprir sua missão maior, salvar o mundo, salvar você e me salvar. O que aconteceu? Então, na época da Páscoa judaica, Jesus foi para Jerusalém, como você sabe, onde foi traído e preso. Então, na Sexta-feira Santa, Jesus foi julgado pelos líderes religiosos e condenado por blasfêmia. Pessoas mentiram contra Jesus, blasfemaram contra Jesus, levantaram calúnia contra Jesus. Então, de manhã, depois de o condenar, os judeus levaram Jesus para Pilatos, governador romano. Então, veja bem, eles acusaram Jesus de trair o Império Romano e exigiram sua morte. Nós estamos vivendo momentos de traição, momentos de perseguição, mas maior que está conosco do que o que está no mundo. Nós precisamos crer. E aí Pilatos não encontrou nenhum motivo para executar Jesus, mas não queria que o povo se revoltasse, conforme Jesus escrevera, deixou escrito no seu evangelho, e o Dr. Lucas escreveu no capítulo 23, versículo 1 a 4. Então, quando descobriu que Jesus era da Galileia, Pilatos enviou para o Herodes, o governador da Galileia, que estava em Jerusalém nessa altura. Então, meu amigo, minha amiga, pense a respeito desse domingo de Páscoa, né? Herodes também não encontrava motivo para matar Jesus e o enviou de volta para Pilatos. Então veja bem, às vezes nós estamos enfrentando situações na nossa vida e nós não entendemos. Aí chegou o sábado, chamado sábado de aleluia, né? Onde as pessoas ficaram tristes, as pessoas ficaram preocupadas o que iria acontecer, né? E chega agora o domingo da Páscoa. Passou-se o domingo da Páscoa e vem aí o comércio, vem o capitalismo, e nós precisamos ficar atento para tudo o que está acontecendo, porque nós precisamos de um momento de refletir sobre o significado da morte e ressurreição de Jesus Cristo, né, e renovar o compromisso com a fé, com uma vida de serviço a Deus, ao próximo. Então é nesse domingo de Páscoa um tempo de comunhão especial, né, para nós nos reunirmos em adoração e celebração, celebrar Jesus Cristo, que ressuscitou e está vivo, celebrar Jesus, porque nós entendemos que se nós não vigiarmos, nós vamos ser induzidos, né, ao capitalismo. Então aqui, meu amigo, minha amiga, Sheila, Lucimeire, todos vocês que estão entrando, nós aprendemos que precisamos viver o verdadeiro evangelho. Precisamos que nesse domingo de Páscoa, né, a Páscoa cristã, que é comemorada todos os anos e relembra a crucificação, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então nós precisamos entender a celebração da Páscoa, nós precisamos entender o significado da verdadeira Páscoa. Então eu quero aqui apenas trazer um despertamento para você, independente da sua nacionalidade, seu credo religioso. A Páscoa é uma tradição comemorada e realizada por todas as religiões cristãs, aqueles que acreditam em Cristo, que lembram ou relembram a crucificação e a morte de Jesus Cristo.
e celebra a sua ressurreição. Então nós precisamos entender que o significado da Páscoa foi iniciado pelos judeus e no cristianismo passou a ser comemorado com um novo significado. O significado é esse. Essa comemoração é realizada anualmente em uma data móvel, e os critérios que determinam a data da Páscoa foram estabelecidos pela igreja. Então nós entendemos que a Páscoa, a palavra Páscoa, deriva de um termo pechá, oriundo do hebraico e dos termos pachá, do latim, e pacá, do grego. Então, é só para você ter um despertamento, é só para você não ser levado pelo capitalismo, é para você ensinar o seu filho, o seu neto, a sua família, o que significa a Páscoa cristã. Então a Páscoa é uma comemoração que surgiu na tradição judaica, em memória da libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Então você sabe que na tradição hebraica a festa aconteceu porque Javé, o Deus Todo-Poderoso, enviou uma ordem para Moisés repassar aos hebreus. E que ordem foi essa? Os judeus relembram a passagem do anjo da morte durante o acontecimento da 10ª praga do Egito. Em referência a isso, esse povo chama a sua Páscoa de Pechá, que significa passagem, quando eles tiveram essa oportunidade. Então, no cristianismo, nós acreditamos em Cristo, acreditamos na Bíblia. Por sua vez, a Páscoa possui um significado distinto da crença judaica. É um pouco diferente, mas apesar disso, a festa cristã possui uma ligação direta com a dos judeus. Então, para os cristãos, para nós cristãos que acreditamos em Cristo, na Bíblia Sagrada, de Gênesis e Apocalipse, então dentro dessa tradição, a ressurreição de Cristo aconteceu no 3º dia após sua crucificação. Como ele mesmo havia dito que ao 3º dia ele ressurgiria dentre os mortos. Então, dentro da tradição cristã, a Páscoa é uma das mais importantes celebrações. Então, abre aqui uma aspas, um parênteses, para muitos, a mais importante. Por que evidencia a importância da ressurreição de Cristo para os cristãos? Então, o próprio apóstolo Paulo afirma que em sua carta, registrada em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 4, que se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Então, nós acreditamos na morte e ressurreição de Cristo. Então, esse pequeno trecho da Bíblia Sagrada dá uma dimensão do grau, da importância da ressurreição para a crença cristã. Então ele nos dá a entender que sem a Páscoa, isto é, sem a ressurreição de Cristo, nosso Salvador, a fé dos cristãos não teria sentido prático. Então os cristãos entendem que a morte de Cristo foi um sacrifício voluntário, com o propósito de salvar a humanidade de seus pecados. Então, por meio desse sacrifício, a humanidade ganhou uma nova chance, ganhou a oportunidade de ser salvo. Então, meu amigo, minha amiga, que Deus continue te abençoando. Essa live, esse pequeno estudo é somente para despertar-nos, para nós entendermos o verdadeiro significado da Páscoa, o verdadeiro significado desse domingo de Páscoa. Então é um período no qual nos relembramos todos os eventos que levaram à crucificação de Jesus. Amém? Então, Jesus, o Cristo, nós precisamos adorá-lo nesse domingo, oferecer um culto racional a Ele. Então, nós entendemos que durante toda a nossa vida, nós precisamos adorá-lo, glorificá-lo e exaltá-lo na beleza da sua santidade. Que Deus continue te abençoando. Eu fico feliz porque algumas pessoas estão furando a bolha, estão vivendo a verdadeira metanoia, que é a mudança de vida. Não estão presos ao sistema e também não estão seguindo a manada. Então, sejamos cristãos, independente do credo religioso, da placa de igreja, que possamos viver esse domingo a verdadeira Páscoa. Então, se você tiver a oportunidade, vá a uma igreja cristã, para que você possa oferecer a Deus, a Jesus Cristo, um culto racional. Que Deus continue te abençoando. Nós entendemos que na última ceia, talvez você já saiba disso, Cristo reuniu-se com seus discípulos pela última vez e celebrou com eles. E hoje nós temos a oportunidade também de celebrar. Então, nesse momento, Jesus narrou aos seus discípulos tudo o que aconteceria com ele. A traição,
e aqui eu abro um parênteses, que seria cometida por Judas Iscariotes. Eu não sei se você já foi traído, se o nosso país está sendo traído, se as nações estão sendo traídas, mas que nós possamos firmar a nossa fé em Cristo. E ali nós entendemos que a negação de Cristo, quando o Judas negou a Cristo, muitas pessoas com suas atitudes, suas falas, suas postagens estão negando a Cristo. Mas nós entendemos que nós somos chamados para fazer a diferença. Então, você sabe que na quinta-feira, costumava-se o tradicional rito de lavar os pés, que acontece em memória ao ato de Jesus lavar os pés dos seus discípulos, demonstrando a sua humildade. Então, quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos, ele estava demonstrando que ele se despiu da sua glória, se fez carne e habitou entre nós. Então, ali na noite de quinta-feira santa, nós entendemos que todos os dias são santos, porque foi Deus que criou, é uma força de expressão. Jesus Cristo foi preso no dia seguinte, condenado e açoitado. Então, na sexta-feira, ainda são lembradas a crucificação e a morte de Cristo, utilizando com base a narrativa bíblica, a prisão de Cristo, aconteceu enquanto ele estava no Getsemane, ali orando, onde, na oração, dos seus poros saiu o sangue, de tanto sofrimento por mim e por você, e se deu por meio da traição de Judas Iscariotes. Que Deus tenha misericórdia de você, de todos nós, das nações, do nosso país. E ali em seguida foi julgado e condenado. Quantas pessoas estão sendo julgadas e condenadas sem culpa? E nós vamos estar cobrindo essas pessoas de oração, seus familiares. É o nosso dever orar por essas pessoas. Então, no processo de crucificação, Cristo foi torturado e finalmente crucificado em uma colina chamada Gólgota ou Monte Caveira. No sábado, como você sabe, após a morte de Cristo e antes da sua ressurreição, que é conhecido como sábado de aleluia, não é? E o domingo de Páscoa é exatamente o dia da ressurreição de Cristo. Então, naquele sábado foi um dia de meditação, de silêncio, as pessoas preocupadas, não é? E o grande paralelo entre a celebração judaica e cristã está no fato de que a crucificação e ressurreição de Cristo aconteceu na mesma época em que era celebrada a Páscoa judaica. Que Deus continue te abençoando, Maria, Sereia. Nós estamos aqui rapidamente, estamos trazendo esse breve estudo, nos preparando para o culto daqui a pouco, onde nós estaremos celebrando a verdadeira Páscoa. Então, só para finalizar as tradições da Páscoa cristã, o que é a Páscoa? Nós precisamos entender e passar isso para os nossos entes queridos, para os nossos filhos, nossos familiares, aquelas pessoas que ainda não entenderam. Então a Páscoa é comemorada dentro do cristianismo, dentro da religião daqueles que acreditam em Cristo, de diferentes maneiras, e essas variações acontecem por conta das distintas vertentes cristãs que existem, e nós respeitamos todas. Então a diferença pode ser resumida pontualmente entre cristãos, cristãos ortodoxos, e aqui também entre católicos, entre protestantes, e nós entendemos, sendo que dentro do protestantismo existe uma grande vertente, Eu, por exemplo, sou protestante. Em nosso país, a tradição mais popular nós vivemos a verdadeira Páscoa, que é não com chocolate, ovos, coelho, nada a ver. Nós vivemos a verdadeira Páscoa. Então veja bem, muitas pessoas, independente do credo religioso, sendo assim levado à consideração algumas tradições, são realizados vários eventos, Sermão do Monte, enfim. Então outras tradições conhecidas, nós sabemos que é a ceia do Senhor nesse dia. Então nós entendemos também que precisamos, nesse momento da ceia, se você for servir a ceia, você lembrar disso para os seus. Então são importante nós guardarmos a data da Páscoa. As pessoas sempre têm uma grande dúvida a respeito de como é determinada a data em que se comemora a Páscoa. Então a gente entende que a resposta dessa pergunta está no século IV depois de Cristo, quando foi realizado ali o concílio de Nicéia, no ano 325. Então, durante esse concílio, as autoridades
religiosos estabeleceram que a Páscoa seria comemorada primeiro no domingo após a lua cheia, que aconteceu no equinócio de primavera no hemisfério norte. Sendo assim, a Páscoa cristã é comemorada durante o período que fica entre 22 de março a 25 de abril. Tá certo? Um grande abraço, que Deus continue te abençoando. Desse que vos fala, pastor Edivaldo de Brito Salles, falando diretamente de Sete Lagoas, Minas Gerais. Até o nosso próximo encontro, nosso próximo vídeo, nossa próxima live.